Chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, estamos a ver uma palavra, só isso dizer Cesareia de Filipe já é uma mensagem de influência terrível. Deixa eu explicar. Quando falamos da geografia bíblica, até no tempo que Jesus nasceu e cresceu e exerceu o seu ministério, Cesareia não era chamado de Cesareia de Filipe. Talvez nem o próprio Filipe, talvez antes de se converter. Quando como? Mas no tempo que Mateus escreve esse evangelho, já não diz de Cesareia só, já diz Cesareia de Filipe. Devido ao quê? Devido ao impacto do ministério do Filipe. Filipe ele pregou em vários lugares, mas terminou o seu ministério em Samaria. A Bíblia diz que as suas duas filhas eram grandes profetisas. Cesareia de Filipe tornou-se palco, lugar da profecia. Até o próprio apóstolo Paulo, antes de terminar seu ministério, passou de Cesareia. Ela encontrou Ágabo, que lhe profetizou que ele, se ele chegar em Jerusalém, seria preso. Que Deus levante jovens aqui que possam também mudar alguns nomes de alguns bairros. Aleluia! Cesareia de Filipe interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será também desligado nos céus. Aleluia. O primeiro princípio que eu gostaria de trazer aqui, o princípio que gera influência, é que eu chamo de poder intelectual. Escreva nisso. Poder intelectual. Pois o princípio de influência está alicerçado em alguns poderes. Você vê que ninguém pode dizer que tem influência sem ter poder. Como é? Tem que ter um poder. É um poder que tem que se manifestar para você tocar nas pessoas de crença igual a ti. Amém. Então, o primeiro poder que eu quero deixar para jovens chama-se poder intelectual. A antiga Mbongolo é influenciada de um Mbongolo. Bacolona acha um parentão no nível de ser modelo do bairro, todo mundo quer ser como ele. Louco, o tio Mbongolo liga a influenciar a zona que eu ainda caso cavalete. Então, a zona e tem muito Mbongolo. Aleluia. Amém. Então Jesus faz uma questão do conhecimento. Ele questiona aos seus. Os homens lá fora, o que dizem a meu respeito? Dizem que tu és Elias, ou um dos profetas, ou sei lá que um dos mortos talvez ressuscitou. Ok, tá bom, a vossa resposta está correta.
Eu amei a vossa resposta, pois de facto é isso que falam de mim. Mas agora eu quero saber de vós. Para vós, presta bem o português aqui. Não sei se é o mesmo que está nas vossas Bíblias. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não estava a falar do nome dele. Porque dizer que nós não sabemos, tu és Jesus. Mas não era sobre o nome. Era sobre a essência. Era sobre a divindade, a essência. Eles podiam dizer, tu és Jesus, filho de Maria e José. Mas não era sobre isso. Era sobre a essência. E Pedro, tomado pelo Espírito, responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia! Aqui, o apóstolo Pedro revela o que nós judeus hoje chamamos de revelação. Não é isso, né? É a revelação. Você vê que todo aquele que está na casa de Deus deve ter conhecimento espiritual. Tem que ter revelação. Se você não tem revelação, não tem conhecimento espiritual, vai influenciar o quê? O que trouxe impacto no ministério do apóstolo Paulo? É a dimensão da revelação. Mano, como é, né? O impacto que trouxe o ministério do apóstolo Paulo foi a dimensão da revelação. O quão profundo ele era no seu conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Que o conheceu por intermédio da revelação. Quando falamos do conhecimento de Deus, temos pelo menos 3 níveis que alguém possa conhecer a Deus. São muito importantes. O primeiro nível chama-se Escritura. Quer dizer que nós temos que conhecer a Deus por intermédio das Escrituras. Este é o primeiro e grande conhecimento que nós temos que ter. Todos nós vimos a maneira como a nossa mãe aqui, a pastora Ana, pegou Mateus, pegou Daniel, trouxe-nos a mensagem. Então, o conhecimento das Escrituras é um nível primário, muito importante, que determina as demais níveis do conhecimento de Deus. Se você não conhece bem as Escrituras, qualquer anjo que você vê é anjo de Deus. E esquece que os demônios também são anjos. E os demônios podem se transfigurar em anjos de luz. Quando você não tem conhecimento das Escrituras, qualquer voz que você ouve é a voz de Deus. Quando você não tem conhecimento das Escrituras, qualquer pensamento que você tem é pensamento de Deus. Qualquer sentimento que você tem, você pensa que, pastor, é que eu senti que. Depois quando senti que, depois senti que aqui, depois senti que ali. Mas quando temos as Escrituras, aleluia, colocamos os nossos sentimentos, pensamentos na balança. Começamos a canonizar. Canonizar significa balançar, medir. Então medimos e vimos que não, isto aqui não é da palavra de Deus. Porque Deus nunca vai me guiar para eu ir nesse caminho. Ouvi uma coisa numa igreja. O pastor profetizou uma menina recém-chegada na igreja. A menina era muito bonita, como Deus nos dá irmãs muito bonitas na igreja. É ou não é uma bênção? É. Mesmo o pastor sendo feio, é uma bênção ter irmãs bonitas na igreja. É ou não é uma bênção, família? É. Ajuda a embelezar a sala. A sala fica muito bonita. Vira nossa mãe como está bonita, nós como estamos bonitos aqui, a sala fica bonita, pá. Glória a Deus. Já se o pastor for feio, a igreja também é feia. Sinceramente. Amém. Temos um lugar de 50 coisas.
Então, é bom ter irmãs bonitas para vazias. Isso é tem ciúme, meu bichasa. Quem é Baleca? Aleluia. Então, profetizou a irmã, Deus me diz que você tem que ser minha secretária. Ela era nova na igreja. Então, ele levou a irmã, foi lhe ensinar assuntos proféticos. E depois surpreendeu a igreja em menos de um mês. A irmã para no meio do encontro dos obreiros e diz: eu estou a ouvir pessoas aqui a fofocar sobre uma coisa, não estou a entender porque estão a fofocar. Porque Deus é quem me trouxe aqui para eu ser amante do pastor. Então, quando nós não termos o conhecimento bíblico, toda revelação é de Deus. Toda revelação é de quem? É Deus. É de Deus. E nós medimos por meio da palavra de Deus. Segundo nível de conhecimento de Deus, chama-se experiência. Se eu tenho uma experiência, já é o nível de conhecer a Deus. Pois todo conhecimento tem que ir para a experiência. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, por exemplo, vemos Jacó ter aquele encontro com Deus. Conhecemos essa história ou não conhecemos? Pergunto porque querem cortar a história. Então ele dorme naquela pedra, depois teve aquele sonho, viu um anjo que dizia subia. Quando ele levanta, pega no azeite, ali tem uma forma de frasco quando já se chama fura para contigo. Leva logo no azeite o homem. Ah, essa pedra aqui que era meu travesseiro. Eu te unjo agora como Betel, o lugar do encontro, a casa de Deus, onde Deus habita. Ai, que terrível este lugar! É a casa de Deus. Ele está aqui. Sabe, batendo em mim, Jacó. Pode dizer. Eu tenho que deixar a irmã na Marica Bush, minha irmã lá, sinceramente, sabe? Eu disse, mas que louvor é este? Aleluia! Então o homem puxa aquela pedra ali. Depois de tirar aquela pedra, ele volta, ele vai para Padã Aram, atrás do seu tio. Mas está a trabalhar para o seu tio. A cabeça está naquela pedra. Todo lugar onde foi, a cabeça está naquela pedra. Quando os filhos dele cometeram indisciplina, onde Jacó foi se refugiar, foi naquela pedra. Que é o lugar do encontro, o lugar da revelação, o lugar da aliança. Não se esquece e não se foge do lugar da aliança. O que fez Jacó a filho a um ano e os seus filhos serem disciplinados é porque quando saiu da casa do seu tio, não foi para o lugar da revelação. A Raba passará lá uma terras férteis. Deus não anda com terras férteis, anda com o lugar da revelação. A palavra diz que Ló apreciou umas terras férteis de Sodoma e Gomorra, que pareciam um jardim do Éden. Cada fama bíblica, mas digo, porém, os homens de Gomorra e Sodoma eram maus. Já não vou levar para a galera. Aleluia! Escuta, é a experiência de Jacó naquele lugar. Ok? Então, conosco também temos que entender a questão da experiência. A primeira experiência que deve governar a minha vida é a minha salvação. Sabe, quando você esquece como é que foi a tua salvação, você esqueceu toda a sua jornada. Vá na Bíblia se há alguém que já esqueceu como é que foi o seu encontro com Deus. Veja o apóstolo Paulo, toda hora quando pregava, Deus me apareceu a caminho de Damasco. Vem para que Deus que me apareceu a caminho de Damasco. De novo, Deus quer pegar caralho contra eles. É que não há como se cansar de como que foi a tua salvação.
Wena já oculficha com fone meu muni. Futhi nange jeito ukuthi masifike. Mas são oculfile. Mambe chama mane makava ba uzukela bashitili. Deixa eu pensar com ele com você que ela bashitili. Mas você pode ser salvo não saber mesmo. Algo não está bem na tua salvação. Não está bem. O que você? Opa. Amém. Provérbios 4, de versículo 5 a 10. Salomão diz: com tudo que você tem, adquire conhecimento. Está dizendo que leva toda a fortuna que você tem e vai comprar conhecimento. Uma coisa é verdade: quem não está aqui hoje, perdeu. Porque nós ouvimos da nossa mãe aqui, foi deep, foi profundo. Quem não veio, perdeu. Este conhecimento que você ouviu aqui, essa palavra que você ouviu aqui, ela é poderosa para transformar a sua vida. E diz: compre conhecimento, investir dinheiro. Temos irmãs aqui, querem casar, outras estão no lar. Até hoje está aqui, nunca comprou um livro sobre casamento, nem de gestão financeira. Vamos ver nem vai pôr na lana, vai não lembrar que nem vai com ele então nem vai bela vai nato. Vamos ver nem buscar lá não vai cinza ele nem da coisa. E vai ver o buca uma folha em qual o chavo que ele, não tem nada a ver com conhecimento. Arranha de vizinha no jardim solto. Logo, o fundo de solto está querendo que não podemos andar um flá vai bem. Há muito mal. Anda na vez se diga. Invista no conhecimento. Sabe, a nossa educação está péssima. A nossa educação está péssima. Quando eu estava a fazer 12ª, o professor de filosofia, ele ficou muito chocado com a dimensão do conhecimento que eu trazia na sala dele. De tal forma que me escalou para eu ensinar em outras turmas. Aula Bongolo, desculpa. Corra! Pode bater em mim, ficha! Desculpa. Eu sei o que é ter meu nome ali entre os melhores da escola, na vitrine. Pode pegar ali. Menino, boia nem com a mãe dele, o Urugu, foi uma alegria. Depois fomos chamados, recebi cadernos, muitas coisas. O jovem que foi o melhor de todos nós recebeu bolsa para a Espanha. Irmão, a Olha Mongolo, um vídeo de bolsa. Ati Mongolo. Ati Tine Inglês. Amém. Aí caiu um Mongolo, quando que tinha um Mongolo aí, tinha um Mongolo. Como vou entender aqui com o estilo? E aí tinha que não entender fuja com os teus pés, fuja da burrice em nome de Jesus. Fuja da burrice em nome de Jesus. Vá para a explicação, faça qualquer coisa, tenha tempo de estudo. Não dependa do tempo de escola, arranja tempo na sua casa para estudar. Para estudar. Povo de Deus é um povo sábio. Como Daniel. Como Ananias. Como Azarias. Como você... Olha, se nós temos... Ouviram como nossa mãe falou aqui? Que queria morrer no hospital. Sabe por quê? Eu nunca tinha bongolo, fiz alguns expedientes. Tinha bongolo, fiz alguns expedientes. Ele vai ter bongolo, vai fumar. Agora só vou passar para jogar as coisas. Estamos mais puros em todo lugar. E quem pode mudar isso é a igreja de Deus vivo. Deixa-me vos contar uma coisa. Olha a câmera agora.
contar uma coisa. A história de Moçambique, se nós falamos de Eduardo Mondlane, falamos de Filipe Samuel Bagaia, de Francisco Manhã, irmãos, eram evangelistas, eram missionários, eram pastores. Sim, quando você ouve que Eduardo Mondlane estudou lá fora, estava estudando o quê? Engenharia? Não, teologia. Agora que você há um fumulo, há um loiro que você vai entrar no meio do porque isso faz que isso enaltece a igreja. E esses odeiam a igreja. Mesmo essa revolução que estamos a ter hoje em dia é a igreja. Há um mundo que não é mais frente à governança. Pessoas da Metrama são arrogantes, orgulhosos. Todos são como o faraó. Logo como vocês já caçam de não gosto de cometer aquilo, não. Não, mas isso é. Dá para o cujo para mal. Já chegar a fala, vai ficar no chão. Não temos que aceitar isso. Temos que negar a burrice. Temos que negar ser uma esposa burra, irmãs. Yara kumbili wansati wa Mangolo. Yara irmã. Nega de ser uma esposa pura. Nega. Negar mesmo. Não pode amali faca ué. Tem que amali rainha ué. Não pode dolar. A mamana tala wana wanun. Akula be wana wena wanun. Angava janga na matesang wana chu. Acha da nawe, jan matesang. Não pode mamana aunja wana akula wana kumantizo tashabani movo. Acha da nawe, angana movo aluzi nitizo. Ashigana vitula isso. Não queremos isso aí. Temos que dizer, chega, nada por isso. Pastores, pregadores burros, nada. Pastores, pregadores burros, nada. Temos que negar a burrice. Man of God, yara o mongolo, man of God. Sabe, é triste ver pastores chegando no altar, não sabe o que é Mateus, não sabe o que é João. Começa aqui mesmo aqui, nem sabe se o que é Mateus, o que é de Mateus, diz que é Gênesis, o que é de Gênesis, diz que é de Deuteronômio. É complicado. Acho longo, chama o meu God, nem vale a pena. E daí eu amém. E tem que achar melhor. Mas irmãos, leia, compra livro, investe em livro. Vá para a CPD, livraria, que quer. Compre livro, mano, compre livro. Eu certa vez tinha dinheiro, em casa não tínhamos a luz. E Deus deu uma graça de ter um dinheiro de 1.500. Eu estava nas bandas de Ponta Final. Eu disse, se eu chegar em casa, minha esposa sabe que tem esse dinheiro aqui. Fui comprar livro. Quando eu cheguei, ela logo viu que tinha livro. Tinha que explicar sobre a livro do Pedro. Só tinha me ficado com os 300. Para desculpa lá. Eu precisava desse livro aqui. Mas fiquei com 300, está aí dinheiro aí. Para ir atenuar as coisas, né? Diminuir o fogo. Eu compro livros. Só tive azar de ter péssimos irmãos em Cristo. Que me roubaram muito. Minha esposa ficou chateada comigo. Você não quero que empreste mais esses homens. Para Delisa fez essa tua anga. Ninguém tem na bola, não é possível. Ele roubaram muitos livros. No jogo de livro, não, e que depois emprestei aquele irmão diz, sabe, vou para onde o livro. Que Deus lhes dê graça. Amém. São nossos irmãos, falamos aqui. Vamos também falar do poder espiritual. Esse vai ser muito bom. Quando falamos do poder espiritual, Atos capítulo 1, versículo 8, fala de dunamis.
Jesus ele fala desse poder. Diz não, tem que ter poder espiritual para exercer a obra. O apóstolo Pedro, quando se cruza com o apóstolo Pedro e João, quando estão diante do coxo que estava na Porta Formosa, levamos essa história, né, família? E aqueles ali disseram: olhe para mim. Olhado, o que eu tenho é isto. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ouviu o primeiro pregador ontem a falar que a igreja perdeu o poder. Então este é o tempo de voltarmos a buscar o Espírito Santo de Deus para nos revestir de poder. Amém. Aleluia. Amém. Para que os coxos possam levantar de novo. Para que os cegos possam ver, os mortos possam ressuscitar. Isto é do Evangelho. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 10, manda os 12, diz que pregam dizendo que o reino de Deus já chegou. Cure os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, expulsa os demônios. Quando vamos também para Lucas capítulo 9, versículo 1, diz que eis que eu vos dou poder e autoridade sobre todos os demônios e todas as enfermidades. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. O poder está disponível. Só precisamos de homens e mulheres que estão disponíveis a ficar na brecha, buscando a Deus. Eu louvei muito a Deus quando vi que no panfleto também tinha mulheres. Eu disse: uau, é isso mesmo. Deus quer homens e mulheres para lhes usar. Aleluia. Então precisamos estar na brecha, no lugar de oração. Estamos sempre a clamar a Deus, a suplicar a graça de Deus para nos revestir com poder. Precisamos para nos revestir com poder. Aleluia. Não vou levar também muito nesse ponto, pois esse é o ponto que nós todos dominamos. Dominamos muito bem aqui, nem preciso pregar. Se eu dar micro a alguém que anda nisso. Vamos para Êxodo. Tem um ponto interessante aí que eu queria.